Olá, eu sou o Tomás Duarte Fernandes, eu faço Engenharia de Controle e Automação e eu estou aqui para fazer a defesa do meu TCC. O tema é Controle de Drones e Sistemas Aeroespaciais, adaptação dos métodos para controle de drones com cargas instáveis. Tive como orientador o professor mestre Lorenzo e o co-orientador o professor Dr. Hamilton. De modo muito breve, o contexto foi que houve um crescimento muito bruto do uso de drones nesses últimos anos, com questões de logísticas, como a empresa Amazon, agricultura para plantações e inspeções de prédios ou de arquiteturas. E um desafio foi como que poderia criar uma estabilidade para essas cargas suspensas. Uma das motivações foi que a carga ela tem mais liberdade de movimento do que os atuadores do drone. Então, dessa forma, como que eu poderia encontrar um controle robusto para criar essa precisão? Dessa forma, então, sabendo que existem as cargas instáveis, a justificativa foi encontrar métodos. E esses métodos foram o controle de PID, sendo um controle levemente limitado, pois ele trabalha somente com 3 variações, indo para alguns métodos mais complexos, como o LQR e o MPC. E, obviamente, tem uma contribuição prática para a questão de inovação, de modo geral. Então, como objetivo geral, é desenvolver e comparar os 3 métodos propostos com um drone com cargas pendulares, utilizando modelos de sistema drone-carga, implementar esses controladores, simular em um ambiente e indicar o método mais eficiente no final. Então, de fundamentação teórica, de modo muito breve, começando introduzindo sobre quais são os tipos de drone, para poder trabalhar especificamente com um, a dinâmica e o controle deles, questões de atuadores, questões de grau de liberdade, como que funciona o transporte de cargas, os possíveis métodos de controle, que eu já apresentei, e, por final, ir para simulações em ambientes virtuais. De metodologia, eu utilizei de um drone de 500 gramas, carregando uma carga de 15 gramas e um cabo de 15 centímetros. O objetivo, então, é conseguir linearizar ele e fazer com que ele chegasse mais perto do ponto final, ou tendo o melhor voo possível, utilizando do software MATLAB para gerar gráficos com avaliação de MSE, de estabilidade e de gasto de energia. Então, de forma muito geral, nós podemos ir para a questão do PID. O PID ele demonstrou como uma questão da trajetória muito eficiente. Ele está sempre muito perto do erro dele, está sempre muito perto da trajetória correta, tendo um erro muito baixo. Como foi proposto que ele fizesse uma movimentação, saindo de 1 metro de altura, enquanto ele se locomovia meio metro para cima, ele locomovia 1 metro, num total de 15 segundos. E como nós podemos ver no primeiro gráfico, ele conseguiu fazer um trajeto ok. E olhando no segundo gráfico de erro, ele teve um erro muito baixo, de apenas 0,02 metros. Dessa forma, a gente pode ir para a questão do comportamento do pêndulo, porque não importa somente como é a trajetória dele, mas quão eficiente ele consegue levar a carga. E de modo muito geral, a gente pode reparar na linha azul, que é a linha de PID, é um ângulo. E o ângulo dele varia a mais de 150 graus a menos 50 graus. Resumindo, o PID ele não consegue de uma forma eficiente controlar esse movimento. Então, o formato dele, como ele é criado, com o ganho dele, não é suficiente para conseguir controlar a carga. Por mais que ele tente, ele acaba acelerando para o lado contrário e fazendo com que a carga se desestabilize. Dessa forma, nós temos alguns sinais em questões de força. Então, a gente quer também saber quantidade de energia. O PID, no eixo X, ele teve pouquíssimo esforço, ele variava muito em questão de newton, então as forças atuadoras em questões do eixo X foram baixas, mas ele teve muita dificuldade em relação ao eixo Z. Então, para conseguir levantar, ele teve muito gasto. Os atuadores eles ficavam variando entre 5,5 a 7,5. O LQR teve também uma trajetória muito boa em comparação com o PID, com o de PID. Pode ver que ele não varia igual o PID variava em relação à posição original. Ele varia mais da esquerda para a direita. Isso a gente pode ver no erro em eixo X, que ele acaba tendo um erro um pouco maior depois de um certo tempo, lá para os 10 segundos, que ele já terminou a estabilização dele no eixo Z e está tendo que estabilizar no eixo X. Então ele acaba tendo essas variações, sendo um pouquinho melhor em questão de trajetória em relação ao PID, porém não tão eficiente quanto.
É, sobre o pêndulo, ele começa a ter um controle um pouco melhor. Ele tem uma variação de graus muito baixa, variando de 5 a menos 5 graus e reduzindo com o passar do tempo. Resumindo, o LQR ele se mostra muito útil quando nós estamos falando em questão de controle da carga em si. Então a carga acaba sendo muito segura com esse formato. E dessa forma ele também consegue fazer um ótimo controle no eixo X, diferente do PID. Ele começa sendo levemente mais alto, mas somente trabalhando de 1,5 a menos 1,5 de força, finalizando em algo próximo a 0,75 menos 0,75. Mostrando que os atuadores no eixo X eles começam a ter um equilíbrio com o passar do tempo. Já o eixo Z ele é muito estável, porque o LQR ele trabalha muito bem em posições relacionadas à altura. Então o LQR ele mostra muito útil na força vertical. E dessa forma podemos partir para o MPC. O MPC, a trajetória dele não foi das melhores, mas pelo formato que ele trabalha, como ele age. É um controlador que ele não foi criado para seguir uma rota. Ele foi criado para você colocar um ponto X, um ponto inicial, um ponto final, e ele vai fazer o caminho baseado nessa rota. Então a gente pode ver pelo gráfico 1 que ele começa subindo de forma coerente, porém ele já encontra qual seria o ponto final e já começa a se locomover para o ponto final. A gente pode validar isso no segundo gráfico com erro, que o eixo X ele aumenta abruptamente em relação a conforme o tempo vai passando. A questão de ângulo dele é muito boa, ele consegue controlar muito bem, em pouco tempo ele já está chegando perto de zero a variação, mas devido a essa movimentação dele não ser tão coerente, ele acaba acelerando o pêndulo com o passar do tempo, que lá pelos 15 segundos, que é o final do nosso plot, ele já está lá pelos 10 graus de liberdade. Mas interessante que é só para um lado, ele não fica no movimento de pêndulo, ele mais acelera e joga a carga somente para um lado. Diferente do que nós vimos no PID e no LQR. E nisso, a questão de força no eixo X, como ele não segue a rota de forma excepcional, ele acaba tendo essa variação bem baixa de força, porque ela é baseada na rota. Já a força no eixo Z, como ele tende a seguir, ele faz muita força nos atuadores para essa movimentação no eixo X, no eixo Z. Para isso, para conseguir ter um final e alguma forma de ter um multicritérios em relação a qual é o mais eficiente, porque não adianta a gente ter só o que é mais rápido ou o que é mais o que vai melhor. Ele precisa ser fatores que influenciem no qual será o melhor controlador. E para isso eu criei uma metodologia de pontuação para rastreamento, estabilidade, eficiência, rapidez e robustez, que eles foram testados com base no código que foi criado por mim, para que conseguisse demonstrar na prática em valores reais, algo que não fosse só gráfico, mas que pudesse ser utilizado com valores. E nisso o EPID ele fica ocupando a última posição, com 68,75 pontos. Por mais que ele foi melhor no rastreamento, a robustez dele, a eficiência e a estabilidade não foram das melhores. O LQR ocupa a segunda posição, fazendo 73,75 pontos, tendo um rastreamento muito bom, uma eficiência muito boa, mas a questão de robustez dele, ele se mostra muito útil nesse caso. E o MPC, tendo uma das melhores pontuações, de 82,5, é a mais alta, somente perdendo em questão de rastreamento e robustez, porque ele evita aquela rota inicial. E o SC é um sem controle, ele basicamente existe só para a gente ter uma base no que não deve acontecer, como não deve ser o controlador. Por fim, quando a gente está falando de precisão, então nós queremos levar uma carga do ponto inicial ao ponto final, o PID é a melhor solução. Estabilidade do que está sendo carregado, o LQR, porém
quando nós pensamos de forma muito geral, o mais equilibrado é o MPC. Por mais que as questões energéticas dele sejam mais altas em relação aos outros controladores, ele é o mais equilibrado e por essa forma sendo um dos mais custosos. Por fim, para trabalhos futuros, eu creio que poderia implementar na prática, criar protótipos para que pudessem ser simulados e vistos de forma real, como os controladores atuam, saindo do simulador. Como que a gente poderia criar controles adaptativos e colocar aprendizado de máquina, e como gerar essas extensões de cargas múltiplas. Então, como poderia ser criado um código ou criado algum formato que criasse o melhor drone, o melhor controle para o drone. É isso. Muito obrigado pela sua atenção.